cristãos alegres, jubilai, felizes exultando, com fé e com fervor cantai, a Deus glorificando, o que por nós fez o Senhor, por seu divino excelso amor, custou-lhe a própria vida. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Palavra de 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 9. Com esta palavra, desejo a todos e todas um muito bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à casa de Deus nesta manhã tão especial. 503 anos de reforma luterana, 92 anos de comunidade Doutor Martinho Lutero. Festejemos essa data com alegria, com gratidão, e saiamos daqui motivados a dar continuidade ao que Lutero, servo fiel de Deus, iniciou. Apontar para a palavra de Deus como o bem mais precioso de nossas vidas. Afinal, como diz Lutero, a palavra bem pode existir sem a igreja, mas a igreja não existe sem a palavra. Saudamos a todos e todas vocês aqui presentes. Lembrando que aniversário da reforma, da comunidade, também na nossa vida, é sempre um momento para, por um lado, agradecer e, por outro lado, avaliar a caminhada, pensando o que está dando certo e pode permanecer como está, mas, por outro lado, também o que pode, e melhor dizendo, precisa ser diferente. Portanto, que neste culto duplamente especial, Deus venha falar ao nosso coração e nos ajude a olhar a partir dessa perspectiva para a nossa vida. Amém. Podemos tomar os nossos lugares. Temos hoje mais um motivo de alegria. Podemos ter os músicos de volta presencialmente aqui nos cultos. Estiveram sempre presentes de uma outra forma, através dos vídeos, feitos com muito carinho, com muita dedicação, mas hoje também de forma presencial. Ainda, embora eles estejam aqui presentes, ainda não é permitido que a comunidade toda cante em alto e bom tom, mas devagarinho a gente vai chegando lá. Hoje já podemos ter eles de volta aqui. Queira Deus que pouco a pouco também nós, como comunidade, possamos voltar a cantar, como se diz, a plenos pulmões. E como a palavra de Deus foi para a reforma, para Lutero, e é para nós também o centro de nossa vida, nós queremos ouvir e meditar sobre o primeiro hino que diz: eu vim para escutar a tua palavra. Eu vim para escutar eu
Aqueles que puderem, eu convido que se coloquem de pé para uma palavra de oração. Amado Deus Criador, nós te louvamos e agradecemos por podermos estar reunidos para celebrar esse dia da Reforma, 503 anos. Agradecemos por teu servo Martim Lutero, que por ti foi usado, buscando recolocar a Igreja nos trilhos do Evangelho, mostrando que somos salvos por graça mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não pelas obras da lei. Te louvamos pela fidelidade de Lutero às Escrituras, à tua palavra. Pedimos, dá-nos a certeza de que tu és Deus conosco, ao nos falares através da tua palavra nesta manhã, abrindo nossos corações e nossas mentes para aceitarmos a tua verdade e a partir dela viver. Ó Deus, como forma de mostrar nossa disposição de nos colocar sob a tua vontade, pedimos perdão, orando como orou teu servo Lutero, dizendo: vê, Senhor, que somos vasos que carecem muito de ser preenchidos. Ó Senhor, enche os vasos, pois somos fracos na fé. Fortalece-nos, pois somos frios no amor. Aquece-nos e torna-nos quentes para que o nosso amor transborde para o próximo. Não temos fé robusta e forte. Acontece que somos acometidos de dúvidas, não podendo confiar em ti inteiramente. Ó Senhor, ajuda-nos. Faze crescer nossa fé e confiança. Tudo o que temos se encerra em ti. Nós somos pobres, tu és rico, e vieste para receber em misericórdia aos pobres. Somos pecadores, tu és justo. Conosco está a doença do pecado. Em ti está a plenitude da justiça. Por isso queremos ficar contigo. Amém. Podemos nos sentar e nos preparando para ouvir a palavra de Deus prevista para esta manhã. Queremos ouvir a canção Buscai Primeiro o Reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia.
que a graça e o amor de Deus, manifestados em nossa vida mais uma vez neste amanhecer, nos motivem a ouvir a sua palavra. Amém. 31 de outubro de 2020, 503 anos de reforma luterana. Mas afinal, o que significa reformar? O livro compartilha, na segunda edição, material que nós usamos no ensino confirmatório, lição que justo estudamos na semana que passou, diz assim: certamente você já viu algum objeto, espaço ou construção precisando de uma reforma. Diferente de fazer algo totalmente novo, reformar é modificar algo que não está bom. É trocar o que está estragado, consertar o que está quebrado, melhorar o que está errado. Reformas não se aplicam apenas às construções, espaços e objetos. Também leis podem ser reformadas. A nossa vida, as nossas atitudes, o nosso jeito de nos relacionarmos com as pessoas e com o mundo. Todos os contextos e realidades necessitam em algum momento de uma reforma. Isso também se aplica à igreja. Não o prédio da igreja, mas a sua organização, a sua forma de ser e agir. Ao longo da história, a igreja cristã passou por diversas reformas. E uma delas, extremamente marcante, foi a reforma iniciada por Martim Lutero. Até aqui a citação do livro dos Confirmandos. Destaco novamente uma frase: diferente de fazer algo totalmente novo, reformar é modificar algo que não está bom. Trocar o que está estragado, consertar o que está quebrado, melhorar o que está errado. Foi com esse entendimento que há 503 anos atrás, Lutero viu urgente e necessária uma reforma. Não uma reforminha básica, mas uma reforma radical na Igreja Católica de então. Por terem se desviado do verdadeiro caminho com a venda de indulgências, os lugares no céu, com o ensino das boas obras e a necessidade de cumprir as leis como necessárias para receber o perdão e a salvação. Ou seja, o povo estava se tornando escravo de falsos ensinamentos, de leis, ao invés de viverem do grande amor de Deus por elas. Muito antes de Lutero, o apóstolo Paulo também buscou mostrar às pessoas a verdadeira forma de viver como cristãos. E nós queremos conhecer um pouco como essa história se desenrolou. O texto previsto para hoje se encontra na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 1 até 11. Gálatas capítulo 5, versículos 1 até 11. E lá diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito mais uma vez: para qualquer homem que deixar que o circuncidem, esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará. E é isso o que esperamos pelo poder
do Espírito de Deus que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. E quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. Até aqui a palavra do Senhor. Querida comunidade, queridos cristãos luteranos, o versículo 1 do nosso texto já é o resumo do assunto tratado ao longo dele, que foi extremamente importante para aquele tempo e é extremamente importante para nós hoje. Ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneçam, pois, firmes, e não vos tornem escravos outra vez. Liberdade é uma palavra tão bela, com um significado incrível, mas que tem sido entendida e vivida de muitas formas, e muitas delas nada tem a ver com a vontade de Deus. O versículo 6 aponta para onde estava o X da questão. Lá está escrito: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ou seja, não são as leis, cumprir todas as inúmeras leis que importa, mas crer e viver do amor de Deus. De forma muito semelhante ao que há pouco falamos sobre Lutero e o povo de seu tempo, também aqui o apóstolo Paulo busca lembrar as pessoas, como dito, que não é pela lei que elas receberão o perdão de Deus e serão salvas, mas pela fé em Cristo, que aponta para a misericórdia e o amor de Deus por seus filhos e suas filhas. Muito antes de Lutero, o apóstolo Paulo já precisou propor reformas, ou seja, mudanças, em relação ao que se crê e a forma como se vive comunidade, como se vive a fé. Martim Lutero, queridos, achou sua liberdade da escravidão da Igreja Romana, do Papa, do medo que ele tinha de Deus por muito tempo, passando a viver de forma diferente essa maravilhosa descoberta e buscando testemunhar isso às pessoas. O apóstolo Paulo encontrou liberdade de falsas crenças, do pecado, e também buscou testemunhar isso às pessoas. Com isso quero dizer que muito já foi reformado em nossas igrejas, em nosso mundo, em nossas vidas, mas muito ainda há por fazer. E a pergunta que me vem é: se Lutero estivesse vivo hoje, o que ele encontraria para reformar? O que hoje tem nos aprisionado e desviado do único caminho que vale a pena seguir?
Uma realidade que precisamos reformar em nossa igreja, mundo afora, Brasil afora, é a apatia, ou seja, a falta de disposição para servir de muitos membros e de muitas comunidades, vivendo o que Martim Lutero também chamou de sacerdócio geral de todos os crentes, ou seja, quando todos se envolvem, colocam seus dons a serviço, fazem a sua parte. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O poder do Cristo libertador quer despertar em nós alegria e disposição para servir. A situação social dos membros da Igreja de Cristo também é muito diversa. Alguns são escravos do muito que possuem, outros escravos da miséria. Cristo quer nos libertar para buscar mais igualdade e para o repartir. Outra realidade que precisamos mudar é o fato de que falamos de forma muito bonita que na comunidade de fé todos têm lugar, mas na prática, por vezes, nosso olhar, nosso falar e nosso agir excluem muita gente. Sejam eles membros, sejam eles visitantes, sejam eles pastoras, pastores, membros de presbitérios. O Cristo libertador quer nos libertar desse acolhimento de aparência e nos motivar para acolher verdadeiramente a todas as pessoas. Outro ponto, vemos ainda hoje tantas pessoas cegas e surdas à vontade de Deus, se apegando a mesquinharias e coisas pequenas, vivendo de acordo com os valores do mundo e não com os valores de Deus, vivendo de acordo com suas próprias vontades e não com a vontade de Deus. Queridos, Cristo quer nos libertar e ensinar o verdadeiro caminho a seguir. A Igreja Luterana é a igreja dos 4 solas, os 4 somente Cristo, somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, sem as obras da lei. Mas por muitas pessoas ela tem sido mal vivida. E nós percebemos isso quando vemos pessoas vivendo do que nós chamamos de graça barata. Ou seja, eu vivo de qualquer jeito, Deus me ama do mesmo jeito. Eu faço o que eu quero, Deus me perdoa de qualquer modo. Isso é a graça barata. A gente barateia o sacrifício de Cristo na cruz. A gente por vezes só quer receber e não quer viver o compromisso que vem desta palavra. Ou seja, muito pouco por vezes atuamos pelo amor, que é o que realmente importa. Muitas circuncisões, ou seja, leis e coisas do mundo, ocupam mais a nossa vida do que Jesus Cristo. Muitas coisas nos impedem de continuar a obedecer à verdade. Que espaço damos para o Cristo libertador agir? Dia da Reforma. É muito bom celebrar esse dia, pois o que não é celebrado vai perdendo importância, especialmente numa época marcada por perdas rápidas de marcos significativos para a história. Ignorar o que passou terá consequências na forma de escrever o futuro. Mas o dia da Reforma não é mera questão de ser lembrado uma vez por ano, pois a reforma proposta por Lutero não era uma opção entre outras mais, era a questão de vida ou morte da própria igreja cristã. Não se tratava de interesses humanos, mas de relembrar as pessoas que o centro da vida precisa ser Deus.
Em jogo estava o Evangelho, a ser ou não ser trazido novamente à tona. Querida comunidade, a reforma era e é questionamento da realidade presente na Igreja de Cristo. Ceder à reforma é admitir nossas fragilidades, nossos erros e sinalizar a necessidade de socorro, de mudança. Isso coloca em xeque a segurança diante de Deus, fere por vezes o nosso orgulho quando mostra nossos pontos fracos, mas, queridos, somente quando nós aceitarmos diante de Deus as nossas fraquezas. Não precisamos sair por aí falando para todo mundo, mas para Deus sim. Somente quando nós fizermos isso, é que nós viveremos a verdadeira liberdade para a qual Cristo nos libertou. Queremos ser igreja da reforma, pois essa é a nossa raiz, mas ninguém é herdeiro automático do Evangelho. Precisamos sim buscar por isso. Querida comunidade, para uma obra ou uma reforma, é preciso de material. Na reforma da igreja física é preciso, por exemplo, de tijolos. Na Igreja de Cristo é preciso de pessoas. Nesse sentido, quero fazer um trocadilho e dizer: você é um tijolo importante, muito importante na obra de Deus. Só tem um porém. Não é o tijolo que escolhe o lugar em que ele vai ficar na obra. Por vezes nós estaremos lá embaixo, tendo que sustentar a muitos. Por vezes nós estaremos na parte de cima sendo sustentados por outros. Não importa se estamos embaixo, no meio ou em cima. Importa estarmos fazendo parte desta obra. Lembrando que assim como o tijolo é tijolo, também nós cristãos somos cristãos. Todos e todas iguais. Pecadores agraciados por Deus. Abracemos, pois, juntos e juntas, uma nova reforma no jeito de viver a fé, que, libertada por Cristo, atue mais e mais pelo amor. Que Deus assim nos ajude. E como tarefa de casa, tem uma frase que eu vi há muito tempo que diz assim: antes de a gente falar mal da igreja, lembremos que a igreja somos nós. Não é o presbitério, não são as pastoras, não é quem está na frente, somos todos nós. Portanto, como tarefa de casa para todos e todas nós, pensando nessa reforma, nos perguntemos o que nós podemos ou então precisamos fazer para tornar esta nossa igreja, de fato, uma igreja mais acolhedora, aberta, que cumpre os verdadeiros princípios da reforma e, muito antes, os verdadeiros princípios que vêm da palavra de Deus. Somos tijolos importantes na obra do Senhor. Não nos deixemos desviar do caminho, por mais que às vezes, como Lutero, nos peguemos sozinhos diante de uma multidão que queira nos derrubar. Deus está do nosso lado. Como disse Lutero, aqui estou eu não posso diferente, que Deus nos ajude. Amém. Como resposta a esta palavra, queremos ouvir um hino que não é um hino escrito por Lutero, mas que traz em cada estrofe um convite especial para nós vivermos a nossa vida, permitindo que todo o nosso ser seja usado por Deus. Dá-nos olhos claros. Dá-nos olhos claros, que vem o irmão.
compartilho breves avisos, lembrando que o próximo culto será no dia 2 de novembro, segunda-feira, às 8h30 no cemitério. A oferta do culto anterior era uma oferta local e tinha como destino Missão Paróquia. E o valor da oferta foi de R$ 58,00 e o número de pessoas presentes no culto, 29 pessoas. A oferta de hoje é sinodal e se destina para o Fundo de Missão, Educação e Diaconia. Fundo criado no nosso sínodo para auxiliar diversos departamentos e iniciativas, formas de levar o seu evangelho e o seu amor adiante. Quem quiser ofertar é convidado a fazê-lo na saída do culto e desejamos desde já que Deus abençoe dádivas e doadores. Convido mais uma vez aqueles que puderem que se coloquem de pé para uma palavra de oração. Bondoso Deus, Tu que por tantas vezes já nos libertaste das amarras do pecado, do engano, e nos trouxeste de volta para o caminho certo, a Ti, nossa gratidão. Gratidão por podermos celebrar esta data tão importante, que são os 503 anos da Reforma Luterana. Gratidão por podermos celebrar também esta data importante, que são os 92 anos desta comunidade de fé. Não queremos, ó Deus, somente celebrar, mas também pedir a Tua ajuda. Como comunidade Dr. Martim Lutero, como paróquia, como ISLB Brasil afora, queremos viver tudo o que a Reforma nos traz de ensinamentos e possibilidades. A Reforma representou uma renovação para a Igreja e o seu papel no mundo. A Reforma redescobriu o Deus próximo que salva o seu povo. A Reforma é o dia em que se celebra com gratidão a redescoberta da nossa libertação da escravidão do pecado. Usa-nos, ó Deus, para ajudarmos outras pessoas a se libertarem, assim como Paulo e Lutero ajudaram pessoas, apontando para o centro que é Cristo e o seu amor, e não a lei. Certamente, os ideais luteranos são capazes de questionar a Igreja de Jesus do nosso tempo. E assim nós dizemos, bem-aventuradas são as igrejas que se predispõem à constante reforma, abrindo-se aos questionamentos do Evangelho e procurando seguir os caminhos propostos por Jesus. Nós queremos, ó Deus, essa bem-aventurança. Ajuda-nos a buscarmos por ela. Ajuda-nos a Te pedir qual é o nosso papel nesta Tua Igreja, aqui no mundo, para que, a exemplo de Lutero, tenhamos também disposição, vontade, coragem de testemunhar de Ti num mundo marcado pelo pecado, num mundo marcado pela ausência de amor ao próximo e num mundo marcado, muitas vezes, por falta de igualdade, de justiça e, como ouvimos da Tua palavra, de verdadeira liberdade. Ó Deus, nós queremos agradecer por estas datas importantes que hoje celebramos, mas pedimos também de todos os doentes, enlutados, e daqueles que estão presos em si mesmos. O fazemos quando juntos oramos: Pai nosso que estás nos céus, santificados mas
fomos acolhidos na casa de Deus nesta manhã com a sua palavra e queremos receber neste momento também a sua bênção. O Senhor derrame sobre ti a paz. O Senhor te dê sensibilidade para perceber os dons ofertados a ti. O Senhor te ensine a amar sem esperar recompensa. O Senhor te ensine a servir com justiça e misericórdia. O Senhor te acalme quando estiveres eufórico, achando que tudo depende de ti. O Senhor te ofereça segurança e fé. O Senhor te carregue quando estiveres cansado. Seja a tua fortaleza nas horas de dúvida e sofrimento. O Senhor seja a fonte de alegria em tua vida e a razão para servi-lo. O Senhor seja contigo em todos os caminhos, para todos sempre. Amém. Quem sabe dizer o que está faltando ainda hoje por ser um culto da Reforma? Um hino tradicional que não podemos celebrar este culto sem meditar sobre as suas palavras. Então, quem quiser sentar-se para ouvir, Deus é castelo forte e bom. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento, assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento.
Reforma Luterana não é apenas uma data a ser celebrada, mas um novo jeito de ser igreja, a ser vivido. Que a libertação oferecida a nós, pelo perdão de Cristo, nos motive a em liberdade viver, nos relacionando com Deus pela fé e com o próximo pelo amor. E que a certeza de que o reino de Jesus é a nossa herança nos motive a viver com alegria e confiança na certeza de que não estamos sozinhos. Parabéns a todos e todas nós pelos 503 anos de Reforma Luterana, nossa história. Parabéns pelos 92 anos de comunidade Dr. Martinho Lutero, também nossa história. E que assim possamos ir, ter um abençoado dia, um domingo na certeza da presença de Deus. Nunca nos esquecendo, seu reino é nossa herança. Um bom dia a todos e todas. Eu gostei.